Então, pessoal, estamos de volta aqui na nossa terceira aula sobre propagação de calor. Nós já vimos a condução, processo de condução, fizemos os exercícios, vimos sobre convecção e agora o último, que é a radiação térmica, né, ou a irradiação, como vocês preferirem chamar. E para começar a resolver esses exercícios, é interessante a gente dar uma olhada em uma representação visual de como acontece a irradiação. Então, nós temos aqui um pequeno. Não chega a ser um simulador, porque a gente não consegue interagir tão bem com ele, mas é mais uma representação visual mesmo, como eu disse. Então, a gente tem aqui. Cadê? Aqui. Nós temos aqui essas coisas amarelas aqui, são raios solares, tá? Que incidem nessa espécie de antena parabólica. A ideia da antena parabólica é que justamente ela redireciona as ondas eletromagnéticas que incidem nela, né? E redireciona em direção ao centro. E no centro nós temos aqui esse recipiente com água e dentro dele nós temos um termômetro, né? Para medir qual que é a temperatura da água. Então, os raios solares, né? Lembrando, raios solares justamente que são emitidos pelo Sol, tá? Só para quem não sacou isso. Então, olha só o que vai acontecendo. Conforme o tempo vai passando, e esses raios solares são redirecionados para cá, a temperatura vai subindo, olha só. Justamente porque tem energia térmica sendo direcionada para a água, né? A água está aquecendo. Então vai chegar um ponto em que, né, a gente chega até o período da noite. No período da noite, como não tem mais calor sendo conduzido aqui, energia térmica sendo dada para esse sistema, a temperatura vai baixando, né? Vai, entre aspas, esfriando. Então, a gente poderia deixar aqui por bastante tempo e aconteceria isso sempre, né? Que é o processo o ciclo dia-noite. Quando chegar aqui, no final da noite, e Bom, começar o como dia, introdução às novamente atividades nós de vamos hoje, né? ter os raios solares Vou aquecendo aqui essa água pelo processo de apresentar radiação, duas pelo processo de questões de radiação caráter térmica, né? teórico, seguindo a mesma didática Então, do vídeo passado, né? essa demonstração aqui foi só para Então, vocês a realmente primeira, conseguirem o visualizar o enunciado diz o conceito. seguinte: Agora a gente vai o partir para as mecanismo através do visualizações. qual A ocorre a Amanda perda de vai calor de um mostrar para objeto vocês. é dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por. Aqui a gente pode fazer por eliminação, né? Por condução, nós já sabemos que nós precisamos de dois materiais, né, que tenham contato entre si para poder conduzir a energia de um para o outro. A convecção, a gente sabe que ele ocorre através de líquidos e gases, né? Então, no vácuo não tem a presença de nenhuma molécula, nenhum átomo. E então, a gente sabe que o que sobra é a radiação propriamente dita, né? Conforme o João mostrou na última demonstração, né? Para a gente verificar que os raios solares, né? São ondas eletromagnéticas emitidas e elas podem acontecer no vácuo também. Então, aqui a resposta é a nossa letra C, radiação. Tá. A segunda questão diz o seguinte: um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Na primeira, ele diz o seguinte: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar fluxo de energia térmica até o congelador. Por qual é o processo que melhor se adequa nessa situação, né? Vamos primeiro relembrar como que funciona esse fluxo de energia térmica dentro de uma geladeira. Geralmente, as geladeiras elas possuem o freezer, né, o congelador na parte de cima. Por quê? Porque o ar que sai dele é gelado e geralmente ele tem uma densidade maior que o ar quente, né? Então, ele faz com que o ar ele vá para baixo, né? Para a parte de baixo da geladeira.
E na parte de baixo, que fica o ar quente, ele tem mais facilidade para poder se expandir no meio, porque a densidade dele é menor, ou seja, ele é mais leve, então ele vai fazendo com que esse ar quente suba. Então vai ocorrer essa troca de calor do frio, né, do congelador, para a parte de baixo quente da geladeira, vamos dizer, né? E como nós já falamos, mencionamos, esse é um processo dado pela convecção. Então, nesse primeiro, nós vamos ter aqui a convecção. O 2, ele diz o seguinte: o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por. Acabei de mencionar a convecção, ela ocorre através de fluidos, né? Sendo fluidos gasosos ou líquidos. A gente sabe que o outro é condução. Para haver condução, precisa ter um contato físico, né, de materiais um com os outros. E o outro que nos resta é a radiação, que ela é através de ondas eletromagnéticas, né? E nós sabemos que ondas eletromagnéticas, elas podem se dissipar através do vácuo, inclusive, conforme vamos dizer, a animação que o João demonstrou, né, anteriormente. E o último, ele diz o seguinte: em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre pelo processo de condução, né, para que não haja justamente esse contato do meio com a garrafa térmica, certo? Agora eu vou passar para o meu colega João. Então, pessoal, para encerrar, a gente vai fazer essa questão aqui, que ela é tanto teórica quanto de cálculo, tá? A junção. Então, olha só, dentro da parte da radiação térmica, existe um conceito que é o conceito de radiância espectral. Você pode conhecer também como poder emissor, né? E existe uma equação, tá? A gente vai traduzir essa lei através de uma equação, mas antes disso, a gente precisa entender um conceito que existe nessa parte do estudo da radiação térmica, que é o conceito do corpo negro. O que seria o corpo negro? Primeiramente, é um corpo hipotético, tá? Então, é ideal, não existe na natureza, mas a ideia seria a seguinte: imagine um corpo. Tá? Primeiro pense assim: quando você tem um corpo e a temperatura dele é maior do que a do ambiente, ele vai emitir energia mais do que ele vai absorver, tá? Justamente porque a natureza tende a fazer as coisas entrarem em equilíbrio térmico. E quando a temperatura do corpo é menor do que a temperatura ambiente, ele tende a absorver mais do que emitir. Isso, claro, lembrando que é devido a diversos fatores, como, por exemplo, do que o material é feito, né? Dentre outros aí que não vem ao caso. O corpo negro, ele seria um corpo que daí, se tivesse ali em equilíbrio térmico, né, ele seria capaz de absorver toda a energia incidente sobre ele, né, e por conta desse equilíbrio térmico, ele também seria capaz de emitir de forma semelhante, né? Mas a ideia principal é que ele é capaz de absorver toda a energia que vai incidir sobre ele, tá bom? Esse é o corpo negro. Esse corpo negro, ele foi proposto lá pelo Kirchhoff, né? E ele foi estudado por outros dois físicos, o Stefan e o Boltzmann. E ambos chegaram a determinadas conclusões, até de forma separada, mas como eles chegaram nas mesmas conclusões, surgiu ali a ideia da lei de Stefan-Boltzmann, né, com o nome dos dois. A gente vai traduzir ela aqui em forma de equação, tá? Eles encontraram uma equação através de vários estudos experimentais com corpos que chegam próximos de ser um corpo negro, mas não são, né? Porque o corpo negro é ideal, que é essa aqui, ó. Eita, você tem aqui o poder emissor, radiância espectral, né, do corpo negro, vou botar assim como CN, CN ficou igual a um N, CN vai ser igual a uma constante chamada constante de Stefan Boltzmann, que é essa aqui, que é o sigmazinho aqui. E nessa lei, eles determinaram que radiância espectral seria proporcional
a temperatura absoluta elevada à quarta potência, tá? Então, temperatura elevada à quarta. Essa constante aqui, ela tem um valor específico, né? Constante Boltzmann é igual a 5,67. Nossa, minha letra está muito boa. 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin. Essa aqui é a constante de Stefan Boltzmann, tá? Só que assim, como eu já deixei claro, o corpo negro ele é um corpo hipotético, tá? É um corpo ideal. Então, os corpos reais, eles não, não vão obedecer essa equação aqui, né? Porque isso aqui é o corpo ideal. Eles vão ter um poder emissor ou uma radiância espectral que vai ser uma fração do que é o corpo negro, tá? Então, a gente vai introduzir aqui uma ideia que é uma constante de emissividade, tá? Que ela vai variar entre 0 e 1, onde esse 1 somente o corpo negro tem, tá? Então aqui ele está até oculto, ó. Tem um E aqui. Só que esse E é igual a 1, então a gente acaba ocultando, né? Já que é igual a 1 não vai ter nenhuma influência na equação. Então, como a gente até pode ver, os corpos normais, eles são assim, ó, a equação que para calcular a radiância espectral, né? Constante de Boltzmann, temperatura absoluta elevada à quarta potência, vezes o índice de emissividade. Como eu falei, vai entre 0 e 1. Relembrado isso, agora a gente pode fazer a questão propriamente dita. Então, olha só. Triplicando-se a temperatura absoluta de um corpo negro, o seu poder emissor de energia radiante aumenta quantas vezes? Então, olha só. Deixa eu pegar essa equação. Vou trazer aqui para baixo. Aqui. Aumentar 3 vezes, né? Então, antes do aumento, é o normal. Então, isso é igual, o poder emissor é igual a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevado à quarta potência. Agora que eu aumentei a temperatura 3 vezes, então vai ser isso aqui, ó. E é igual a constante de Stefan Boltzmann vezes 3T, né, elevado à quarta potência. Então, isso aqui vai ser igual a constante 3 elevado à quarta, a gente tem 81, né? E t elevado à quarta, t elevado à quarta. Então, isso aqui a gente pode escrever no final como sendo E igual a 81 vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura absoluta elevada à quarta. Então, se a gente comparar aqui, pessoal, isso aqui é o original e isso aqui é depois de aumentar a temperatura 3 vezes, a gente vê que ficou 81 vezes maior, né? O poder emissor é 81 vezes maior do que quando a temperatura era 1/3 dessa nova temperatura, né? A temperatura aumentou 3 vezes. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro. Essa questão aqui é bem simplesinha, só para a gente realmente relembrar a equação, né, do poder emissor da radiância espectral do corpo negro e a de um corpo normal, e poder fazer uma pequena brincadeira aqui, né, uma pequena manipulaçãozinha, só para ver quantas vezes aumentaria, só aumentando 3 vezes a temperatura. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aula.